É tempo de se acertar com Deus. Eu te digo agora o que eu creio que o Espírito Santo esteja dizendo. É o tempo, Espírito Santo. Somente você pode encher essa casa com sua presença e fazer com que Cristo seja nossa realidade. Apenas você pode falar as profundezas da alma para aqueles que sabem que são pecadores, para aqueles que estão recaindo, para aqueles, ó Senhor, que foram crescendo frios, indiferentes ao chamado de Deus e às coisas de Cristo. Ó Deus, venha e fale. Ele falou isso ao meu coração e eu recebi. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito veio dizer. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ele disse: esse é o dia da misericórdia, esse é o dia da graça. Esse é o tempo para você acertar-se com Deus e lidar com essa misericórdia. Não receba a misericórdia em vão. Não se afaste do doce chamado de Jesus para voltar aos seus braços. Essa é uma mensagem sobre a graça, mas também uma advertência. Agora, hoje é o dia da salvação. Jesus advertiu que nos últimos dias muitos se esfriariam. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele diz que isso aconteceria no tempo chamado de o princípio das dores. Pessoal, nós estamos vivendo o princípio das dores. Estamos vivendo em um tempo de cobiça sem limites, de iniquidade excessiva e perversões sexuais indescritíveis. E Jesus diz que nesses tempos, no princípio das dores, muitos corações se esfriariam e se afastariam. Se você tem caminhado com o coração frio, então você escolheu o tempo errado. De acordo com as Escrituras, esse não é o tempo de rejeitar o chamado amoroso da graça. Frieza leva a dureza. Isso é o que a Bíblia diz. Ele diz: haverá um grande afastamento, e aqueles que não receberam a verdade cairão e farão isso, que as Escrituras chamam de o engano do pecado. O pecado é tão enganoso que pode endurecer um coração frio. As Escrituras dizem: hoje, se ouviste a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se você endurecer o seu coração, isso não vai funcionar. Você não vai ouvir, você não vai escutar. Dureza, um coração que está fora do alcance da influência de Deus, das maiores graças suplicantes em Cristo. A dureza o coloca além das súplicas do Espírito Santo, para auto-se impor a exclusão, sem nenhum intuito serem um dia chamados ao Evangelho. Não haverá mais intenções, não importa o que os pregadores pregam, não importa como o Senhor desça com seu poder sobre a carne. A Bíblia diz que muitos não acreditariam, uma recusa em aceitar a misericórdia de Cristo. Uma pessoa que persiste em manter uma distância entre ela e Deus. Uma autoimposição e dureza, frieza, conduz à dureza. Agora é o tempo de acertar-se com Deus, porque essa geração está perdida. Essa geração perdeu o temor a Deus. Deus não deixou o seu temor no Cordeiro. Isso é o que a Bíblia diz: teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor ao Senhor é odiar o mal. Pela misericórdia e pela verdade, expia sua iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Corra ao temor do Senhor. O temor morreu, clame pelo que você deseja. Um temor reverente, clame. Há tal grandeza em olhar para a majestade e santidade de Deus. E você pode ver que se não houver temor a Deus, terá de inventar um evangelho de conveniência. E isso é o que está acontecendo no mundo. E você vê os homens, não pode fugir dessa situação incômoda. E isso é o que o Espírito Santo diz então, que certamente haverá julgamento. Há um dia para estar diante de Deus, para ir prestar contas. E a Bíblia deixa isso muito, muito claro.
de que há um céu e um inferno. E há um dia em que nós teremos de prestar contas, sendo que há um inferno. Jesus disse que há um inferno de fogo e choro e ranger de dentes, nessas trevas que podem ser sentidas. Há um inferno. Você vê que os homens têm que inventar um evangelho onde não há Deus. E é nessa situação que estamos, nesse mundo inteiro, nesse exato momento. Nenhum inferno, nenhum céu. É apenas isso. Portanto, aproveite a sua vida. Divirta-se. Veja, esse é o perigo. Esse evangelho traz um Jesus tolerante. Essa é a palavra-chave da atualidade. Tolerância. Palavras tolerantes para casamento de pessoas do mesmo sexo. Palavras tolerantes em que há pecado. Não há mais pecador. Não há julgamento. E então eles compram essa ideia. Pessoas jovens estão comprando essa ideia. E muitos cristãos, pessoas jovens, estão dizendo: nós precisamos ser mais tolerantes. Mas o Espírito expressamente nos diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Qualquer assunto sobre Deus que seja se levantado e dizendo: volte para Cristo, volte. Agora é o tempo de fazer isso direito. Jesus em breve voltará. Ele está às portas. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas Jesus nos contou o que aconteceria antes da sua volta. Ele dá evidências muito claras. Jesus disse que haveria guerras e que viria falsos profetas. Mas não se assustem, porque ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Escute o que ele disse. Homens desmaiarão de temor na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo. Este é certamente um dos sinais, pois em todos os lugares o coração do homem tem desmaiado de terror, apenas observando essas coisas que têm acontecido na terra. Nós não ouvimos muito sobre a volta de Cristo no cristianismo moderno. Nós não ouvimos mais isto. Eu cresci em tempo em que cada domingo nas igrejas isso era pregado. Eu cresci acreditando que Jesus viria a qualquer momento. Nós não ouvimos mais muito disso. Porque há uma teoria imperante do Evangelho que diz que antes nós teremos que conquistar o pecado, trazer o reino de Cristo e renovar a terra. Mas as Escrituras dizem: acautelai-vos daqueles que dizem em seu coração: meu Senhor tarda em vir. A Bíblia diz: todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, amado irmão, fique no lugar certo, logo fique movível e sempre abundante na obra do Senhor. Eu disse que não pare de trabalhar, não pare de orar, não pare de fazer nada, continue se movendo. Mas mantenha isso sempre em mente, aguardando e apressando-se para a volta de Cristo. Aleluia, glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja, estamos te esperando a cada dia. Amém.